Olá, tudo bem? Eu sou Caio Ferreira, fisioterapeuta músculo-esquelético, especialista em dor, pós-graduado em acupuntura e osteopatia. Te impressionei? Pois é, joga tudo isso no saco de lixo. Calma, não me entenda mal. Eu quero fazer uma alusão aqui que as pós-graduações e cursos internacionais pelos quais eu passei me ajudaram a ter contato com profissionais e não necessariamente me ajudaram a adquirir a experiência clínica e o conhecimento que eu aplico hoje no tratamento da dor dos meus pacientes. Isso pode te chocar, é bem verdade. Mas se você é profissional de saúde, quantas vezes você já não ouviu o seu professor falar besteira? Quantas vezes você já não estudou coisas que sequer você precisa saber diante do seu paciente? Eu quero te convidar a refletir a respeito de que a graduação, ela é importante sim, mas ela mais te deforma do que te forma. Caio, sempre com esse discurso? Sim. Cada vez mais encontramos profissionais altamente defasados em conhecimentos científicos. Vejam bem, núcleos docentes estruturantes das próprias universidades se baseiam em livros obsoletos que já foram publicados há 10, 20 anos para sustentar aprovações do Ministério da Educação, para sustentar ementas de cursos de graduação e pós-graduação. Se você parar para pensar, profissionais da fisioterapia, da medicina, da psicologia sequer estudam dor quando estão em sua graduação. Eles têm que fazer cursos livres fora da graduação para entender o paciente com dor crônica, e é sobre isso que eu quero te falar aqui hoje. Muitas pessoas que passaram da barreira do tempo de 3 meses com dor, seja ela constante durante os 3 meses ou recorrente, episódico, isto é, fico com dor um mês, fico uma semana sem, daqui a pouco a dor volta, tomo um remédio, ela passa, daqui a pouco ela volta. Isso também é um quadro de dor crônica. E por que eu estou te falando isso? Porque se eu estou sentindo dor no meu pescoço, eu acredito que o meu pescoço está lesionado. E aí eu vou fazer um exame de imagem, o exame de imagem mostra a hérnia, abaulamento da degeneração e todos aqueles discopatias degenerativas, espondilodiscoartroses e todos aqueles nomes feios que a ressonância magnética tende a mostrar. E quando eu acredito na minha ressonância, eu automaticamente catastrofizo e fico hipervigilante. Nossa, como o meu trapézio está tenso. Preciso de uma massagem. Nossa, como isso faz sentido, né? E quantos de vocês que sofrem com dor crônica já não passaram pela necessidade de uma terapia manual, de uma massagem, de osteopatia, de uma quiropraxia, de uma liberação miofascial, de uma ventosinha? Deixa eu te falar uma coisa. O seu problema está num processamento anormal do sistema nervoso central. Caio, traduz para mim. O seu sistema nervoso central reage de acordo ao seu contexto. Como assim, Caio? Veja bem, eu tenho um estilo de vida saudável, eu acordo cedo, eu faço atividade física, eu estou bem com a minha família, eu estou bem com meu parceiro, com minha parceira, eu vivo em estado de graça. Claro que eu tenho os meus desafios, claro que eu tenho os meus problemas, claro que eu tenho aquelas questões que, nossa, eu acho que eu poderia mudar, mas eu lido muito bem com isso. Quando eu estou estressado para entregar uma aula, para entregar um trabalho, para entregar um resultado diante de um paciente, eu também fico ansioso, eu também fico hipervigilante, eu também fico com a sensação de autocobrança, eu fico com a sensação de excesso de responsabilidade. Muitas vezes eu acho que vim aqui trabalhar, porque sim, o que eu estou fazendo agora para vocês é um trabalho, toma tempo, gasta energia, e cada vez mais quando eu abro a porta do consultório, vem um paciente que provavelmente não passou por vidas como esse, acreditando que a dor é por causa de lesão, que a fibromialgia tem a hérnia de disco, tem um abaulamento, acreditando que eles estão doentes, acreditando no rótulo. E eu falo, meu Deus, como eu gasto energia e não sou recompensado por isso. Quantas pessoas que me dão trabalho para fazer o processo de educação em dor. Mas eu vou te dizer uma coisa, o trabalho que eu tenho para mudar a crença dessas pessoas, diminuir o medo, melhorar a autoeficácia, aumentar a habilidade de enfrentamento às circunstâncias dolorosas crônicas, não é nada perto do trabalho que eu tenho para educar profissionais dentro do conceito da neurociência moderna da dor.
dentro do conceito de uma comunicação terapêutica, dentro de um conceito de um questionamento reflexivo e socrático, fazendo com que o paciente chegue à conclusão que eu gostaria que ele chegasse. Porque quando eu dito a norma e digo como tem que ser, o efeito não é o mesmo do paciente refletir e chegar àquela conclusão. Os profissionais da saúde estão te colocando cada vez mais medo, cada vez mais insegurança. Você perde a confiança na sua perna, no seu braço, no seu pescoço, no seu ombro. Para de movimentar, para de frequentar aquelas angulações de movimento que anteriormente ao episódio de dor você frequentava. Começa a acreditar nos diagnósticos de imagem, nos rótulos que os médicos e fisioterapeutas te colocam rótulos de psicólogos também. Você está com transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, e você fica com aquele diagnóstico abraçado como se fosse um troféu. Eu vou te dar um conceito aqui agora. Toda doença tem uma utilidade. Analise o seu contexto. Toda doença tem uma utilidade. E essa utilidade está no seu contexto. O que você está obtendo estando com dor crônica? Talvez você desligue esse vídeo agora. Mas muitas vezes a dor crônica de uma vovozinha se perpetua porque quando ela está em crise, o neto vai visitar. O filho dá mais atenção, o marido cuida um pouco mais. Muitas vezes, uma dor crônica de um jovem saudável está ali presente porque os pais estão dando atenção quando o bicho está pegando. Mas quando ele melhora, os pais seguem sua vida e param de dar atenção para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquele praticante de atividade física. Muitas vezes a dor crônica de um adulto jovem está sendo perpetuada porque, além da autocobrança pelo resultado que ele tem que ele se coloca na condição de alcançar, os pais, a família, o parceiro, a parceira, está cobrando essa pessoa ainda mais. Então eu estou aqui nesse vídeo para abrir os seus olhos sobre os aspectos que interferem na gênese, manutenção e amplificação das dores crônicas. Você tem enxaqueca, mas você continua se alimentando, você continua comendo alimentos que são gatilhos conhecidos para a dor crônica, gatilhos conhecidos para a enxaqueca: chocolate, uvas, vinhos, álcool, fumo, sedentarismo, alto nível de luminosidade natural. Por exemplo, você está saindo para caminhar no sol, né? Sem um óculos escuro, para proteger a sua retina, diminuir esse filtro de luminosidade, que é um gatilho também para enxaqueca. Você continua sem saber lidar com o estresse. Você continua sem abrir mão do controle. Você quer controlar o seu marido, você quer controlar a sua esposa, você quer saber de cada passo dentro do relacionamento. Você não cuida do seu sono. Eu não tenho problema de sono não. 3% das pessoas que me procuram alegam que tem problema de sono. 97% me procuram por outras razões. E esses 97% que me procuram por outras razões, quando eu investigo o sono, a maioria esmagadora deles está com a higiene do sono lá embaixo. Muitos deles estão usando antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono para conseguir pegar no sono. E não adianta, porque você quebra a arquitetura natural do sono que nós fomos regulados desde a pré-história para ter. E automaticamente o seu líquido cefalorraquidiano não lava o seu encéfalo e te acorda para um novo dia revigorado. E o sono é a única coisa que, como eu falo sempre nos vídeos, muda tudo no tratamento da dor. Eu estou aqui para abrir seus olhos que esses aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais e de estilo de vida são os aspectos que você precisa para controlar a dor. Não é de tratamento tecnológico e sofisticado, você só precisa de educação, movimento e ajuste no seu estilo de vida. Caio, como assim? Você precisa entender o que é dor. Você precisa entender o que é uma recidiva de uma crise de dor, o que é um flare-up, um escape de dor. Você precisa saber o que fazer nessas condições. Você precisa dar um passo atrás e analisar o contexto da sua vida. Dar um 360 para olhar o que está acontecendo de diferente à época que você não tinha dor. Fazer uma linha do tempo.
Olha, antes da dor eu dançava, eu saía todo final de semana. Na sexta-feira eu saía um pouco mais cedo do trabalho, ia para a biblioteca, tomava um cafezinho. No domingo eu ia visitar meus avós, ia visitar meus pais. Agora eu não estou indo mais porque tem aquela tia chata, enfim. Várias coisas no seu comportamento mudaram quando você teve dor. E isso é natural. Por que é natural? Porque eu preciso me proteger. Só que essa proteção do sistema nervoso, que tensiona a sua musculatura, ela não pode durar mais de 3 meses. Quando ela passa de 3 meses, essa proteção, esse medo, essa hipervigilância, essa atenção e hiperfoco na dor em detrimento da vida. Olha só, a dor tá aqui, a vida tá aqui, velho. A vida é muito maior do que a dor. Aqui a gente não trata de reduzir a dor e tirar ela de você. A gente está aqui para aumentar a sua vida. E como você está olhando mais para a vida, a dor se torna cada vez mais imperceptível. E eu sei que é bonito de ouvir isso aqui que eu estou falando, mas não é meramente filosófico. É disso que se trata o controle da dor. Quando eu encorajo você a manter hábitos, estilo de vida que você tinha antes de ter a dor, apesar de estar com dor, você começa a fazer circuitos que a gente chama de neurotags, isto é, ativações de neurônios que estavam adormecidos, de circuitos e sinapses que estavam adormecidas, que fazem você recobrar a memória de como era bom aquela sensação. Então, por exemplo, recentemente eu atendi um paciente com dor no ombro, 72 anos, que não conseguia levantar o braço. Só que no passado ele foi atleta de judô. E o fato de simplesmente eu colocar um elástico para ele fazer uma resistência com esse movimento aqui, fez com que esses circuitos adormecidos começassem a... Claro que isso é hipotético, tá? A gente não tem certeza se foi isso. Mas o que a neurociência mostra é que esses circuitos foram recobrados. Esses circuitos trouxeram à tona as memórias de quando ele era campeão de judô, de quando ele treinava profissionalmente, de quando ele praticamente fundou a associação do estado de judô. E essa memória positiva liberou uma cascata de analgésicos na corrente sanguínea e inibiu a colecistoquinina, que é um mediador de ansiedade, um mediador ansiogênico, segundo alguns estudos, que interfere diretamente na manutenção, na gênese, manutenção e ampliação da dor. Então, o fato de uma tarefa funcional de uma época da vida que ele fazia ser novamente executada apesar da dor, pode trazer à tona esses flashes e ajudar esses pacientes. Em suma, o papo é muito complexo e duraria 2, 3 dias aqui, tá? A gente não vai conseguir se alongar, mas resumindo de uma forma muito simples, o que você precisa para dor crônica não é de uma técnica, não é de um procedimento, não é de intervenção cirúrgica. O que você precisa para dor crônica é rastrear na sua vida o que está gerando uma percepção implícita de ameaça. E quando eu falo ameaça, você acha, eu estou com alguém com a arma na minha cabeça tentando me assaltar. Não é só esse tipo de ameaça. Isso aí é o cenário catastrófico que o ser humano, que é catastrófico, já pensa. Mas quando eu falo de ameaça, é, por exemplo, você está com medo de sua mulher terminar com você. Você está com medo de seu marido te trair. Você está com medo de sua avó falecer. Você está com medo de como vai ser a vida depois que sua filha viajar para o exterior porque passou no mestrado. A percepção implícita de ameaça, principalmente de perda de relações que você tem como suas, também são fatores de risco. A percepção de esforço que você dá no trabalho, na família, nas relações, versus a recompensa recebida e proporcionada por esse trabalho, por essa família, por essas relações, também geram percepção implícita de ameaça e é um fator de risco para dor. Depressão é fator de risco para dor. Ansiedade é fator de risco para dor. Então, no tratamento da dor crônica, o buraco é muito mais embaixo. E se você estiver disposto e com flexibilidade psicológica para aceitar as nossas sugestões, estamos disponíveis para ajudá-los. Um grande abraço. Movimento é vida.